Olá, bom dia. Segunda-feira, seja bem-vindo a esta edição do programa Notícias de Frente. Aqui comigo, o Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E a gente começa essa segunda-feira já, né? Lembrando que na quarta-feira, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E está prevista a visita do presidente Jair Bolsonaro à Barra do Garças. Foi aí justamente para falar do meio ambiente alusivo a este dia. Foi uma visita articulada pelo governador de Goiás, mas já tem a confirmação também do governador Mauro Mendes nesta visita. E depois a gente fala um pouquinho do meio ambiente, dessas pautas. Antes eu queria falar sobre a educação. A última reunião de sexta-feira do governador Mauro Mendes com o Sintep. Eu queria saber, na avaliação de vocês, o que vocês acharam. Porque da reunião não ficou decidido nada, né? Se haveria o fim ou não da paralisação. O que o governador deixou bem claro, ele chamou ali o sindicato para reunir, mostrou novamente as contas do governo e reafirmou que os pontos vão ser cortados de quem estiver aderindo a esta greve. Minha opinião é que a reunião da última sexta-feira entre o Sintep e os integrantes do governo Mauro Mendes foi muito positivo para o governo. Porque o governo não se recusou a conversar, está aberto ao diálogo e reafirmou a posição que já tinha anunciado, mesmo antes que a greve fosse decretada. O governador Mauro Mendes voltou a repetir que não é uma questão de querer. O problema, segundo ele, é não poder dar o reajuste salarial, por alguns motivos. Os dois principais. Primeiro, a crise financeira que o Estado atravessa. O segundo principal motivo, que existem aí obstáculos legais para que ele conceda esse reajuste. Então, a reunião foi positiva para o governo pelos aspectos que eu coloquei, que mostrou que o governo continua conversando, não se recusa ao diálogo, e eu digo o seguinte, que foi muito mais positivo para o governo porque os sindicalistas ouviram o governo reafirmar aquilo que já tinha dito antes da greve ser decretada. Por aí, Antero? Por aí, eu acho que foi bom para o governo, mas o Sintep sacou uma novidade que não tinha sido colocada na roda. E dá uma emparedada no governo e na Assembleia Legislativa. Qual que é a novidade? Está no site PNB Online a declaração do presidente do Sintep, Valdeir Pereira. Ele assegura o seguinte, que a categoria não abre mão de seus direitos, etc. e tal. Tá bom, ele está tratando isso como o seu direito. Mas olha a que ele se refere. Esta é a novidade. E esta novidade ele ainda não havia trazido para o debate. A Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece no artigo 245 que no caso de renúncia e anistia fiscal, os recursos da educação devem ser preservados. O que significa que se o Estado concede 1 bilhão de isenção fiscal, 27% tem que ir para a educação. Essa foi uma cobrança, Antero, essa aí foi uma cobrança que eles fizeram, colocaram lá na mesa, na roda de conversas na última sexta-feira, mas essa foi uma cobrança que eles tinham feito ao Ministério Público, quando o Ministério Público fez a recomendação de que o governo não deveria pagar o reajuste. Aí eles cobraram a agilidade do Ministério Público. Olha, se vocês estão preocupados, como dizem que estão, com a questão legal, e o artigo 245 da Constituição Estadual? Vocês não vão fazer também essa recomendação ao governo do Estado para que o governo cumpra a lei? Pois é. O que eu acho que dá uma emparedada no governo e na Assembleia? Primeiro que o governo tem que ser mais ágil, né? Porque nós anunciamos aqui, você e eu, chegamos a falar que o secretário de Desenvolvimento Econômico anunciava a possibilidade de uma redução de 30% dos incentivos. Por que demora tanto? Por que quando se trata da granfinagem,
a demora é maior. Não é que isso vai resolver o problema, não é que resolvendo isso o Estado vai ter condições de pagar os salários. Não vai. Os professores estão fazendo uma greve onde as lideranças meteram os profissionais da educação numa gelada, numa fria, porque eles começaram a greve sem saber como sair da greve. Porque eles não deram alternativas ao governo para o governo oferecer alguma coisa. Eles sabem que o governo não está mentindo. Eles sabem que os números do governo são absolutamente reais. São eles, os profissionais, os servidores públicos efetivos, que estabelecem, que organizam estes números para os governos. Acabou de sair a questão no mês de abril, 72 milhões de déficit. Então, assim, eu acho que os servidores estão mal na foto por quê? Porque eles não estão tendo apoio dos pais e mães. Eles não estão tendo apoio da sociedade, porque a sociedade compreende que fazer greve, iniciando no dia 27 de maio, é uma malvadeza com as crianças e com a sociedade. E isso vai debilitar o movimento grevista. Só informando também, Lúcio Antero, que daqui a pouco, a partir do segundo bloco do programa Notícias de Frente, vamos ter uma entrevista com o secretário de Fazenda, Rogério Galo, informando ao nosso telespectador. E aí, sobre os incentivos, eu concordo com o que o Antero colocou aí, com dois aspectos. O primeiro é que os incentivos, o corte dos incentivos, ele não vai resolver todos os problemas de Mato Grosso. Não vai resolver a questão do reajuste salarial. Mas tem um aspecto aí que é importantíssimo nessa agilidade que o governo deveria ter. É o seguinte, as pessoas também querem mensagens, né? Querem símbolos. O fato do governo demorar tanto em anunciar o que pretende fazer com os incentivos fiscais aprofunda mais o desgaste, principalmente com o setor do funcionalismo. Porque essa é uma cobrança que se faz. Olha, parece que não vai fazer, né? Vocês dão mais de 3 bilhões e 500 milhões de incentivos, e aí, a corda só arrebenta aqui, e vocês não vão mexer com o incentivo? Prometeram, o governador, por exemplo, falou o seguinte, Mauro Mendes, que poderia chegar a 15%, 20%, aí depois teve a declaração do secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, falando em 30%, né? Eu fiquei sabendo aí nos bastidores que o governador falou, secretário, César, 30? É 30? Olha, eu queria ler aqui alguns Depois trechos. eu não fiquei sabendo no final da conversa, mas o governador falou que poderia ser de 15% a 20%, pelo menos, esse corte nos incentivos fiscais. E ele esteve lá na Federação das Indústrias, conversando com os empresários da Federação da Fiente, não é? Eu tenho quase certeza que esse assunto fez parte da conversa. Foi aí uns 8, 10 dias atrás. Os empresários estão oriçados. A posta Margarete Busetti apresentou, Margarete Busetti é a nova presidente da Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Cuiabá, a EDIC. E a posse dela foi muito concorrida, ela tem muito prestígio, e muitos empresários foram lá, e a tônica é uma só, é a manutenção e ampliação dos incentivos. Portanto, tem esse lado da sociedade que puxa por outro lado também. O Mauro Mendes hoje tem desgaste em termos de funcionalismo, que olha para o seu umbigo e não olha para o acerto das decisões que o governo está tomando. Tem o desgaste da questão dos empresários e principalmente do setor produtivo, que passou a pagar mais imposto, indiscutivelmente passou a pagar mais imposto. Do agronegócio. Do agronegócio. Então, esses desgastes, é evidente que estão acontecendo, mas também esse setor não olha para a necessidade de arrumar o Estado para que todos nós possamos viver num Estado mais digno. Ou seja, cada um fica olhando a sua árvorezinha, a responsabilidade do governador é olhar a floresta
E a gente espera que a sociedade seja Você vencedora. falou da questão do movimento, né, do Sintep não saber agora como sair desta greve. Eu quero ler aqui alguns trechos da fala do governador durante esta reunião de sexta-feira, a matéria do GD da Noelma Oliveira. O governador falou o seguinte, olha, lamentavelmente não é uma questão de querer, o Estado não tem condições. Eu fiz uma comparação que dá um aumento hoje é emitir um cheque sem fundo. Mendes ainda reiterou que se conceder um aumento salarial na atual condição do Estado, pode ser processado por improbidade administrativa. Não tenho condições legal, disse o governador. Mas, por outro lado, o governador sinalizou em apresentar um calendário para iniciar a melhoria de infraestrutura das unidades escolares. Ele disse que terça-feira, amanhã, deve apresentar um documento e explicar à luz da interpretação e quais as condições objetivas aí na apresentação desse calendário, que é uma reivindicação também do Sintep, a estrutura das unidades escolares aqui do estado de Mato Grosso. O governo vai anunciar as obras que já iria fazer, né? O governo está determinando recuperar uma série de escolas, não vai recuperar todas, mas começa anunciando um calendário daquelas que ele vai recuperar este ano. Agora, tem algo que o governo foi provocado, só que ele preferiu não se comprometer, né? O governo foi provocado, olha, já que não dá para pagar o reajuste agora, qual a previsão do governo para que isso possa ser feito? O governo não quis ele fala, dar essa previsão. Ainda, Lúcio, ele fala nesse... Tem que resolver essa equação primeiro, Sim. Né? Tem que zerar esse jogo para poder pensar em programar o futuro. Né? Pois é, além Eles estão correndo atrás sem nenhum planejamento. Além desse calendário de reformas, ele falou o seguinte durante a reunião. O governo disse que vai fazer uma carta aos professores em que vai condicionar o aumento à recuperação da economia. Falou o seguinte, Mauro Mendes: vamos entregar ao sindicato um documento com informações concretas e objetivas sobre as condições financeiras e jurídicas, com uma série de requisitos que precisarão ser cumpridos em um esforço conjunto para que futuramente haja condições de atender às reivindicações. E este ofício, esta carta, deve ser entregue amanhã, terça-feira. O que você colocou aí, reproduzindo aí as declarações aí do governador, vai se dar um formato oficial a tudo que foi dito até aqui. Eu entendo assim. Ou seja, o governo vai colocar no papel aquilo que ele tem explicado, né, dado as informações verbalmente aí para os representantes da categoria. Na minha opinião, tem algumas coisas que estão encaminhadas e que podem ajudar a dar certo. Primeiro, o empréstimo do Banco Mundial de 250 milhões de dólares. Esse empréstimo parece que está efetivado, aprovado pelo Banco Mundial. Esse empréstimo, o dinheiro entrando nos cofres do estado de Mato Grosso, aliás, nem entra, né? É todo ele para pagar o Bank of America. Ele evita a saída de 174 milhões para o Bank of America em setembro. Setembro, próximo semestre. E é de se imaginar que esses 174 milhões seja para diminuir esse déficit, principalmente o déficit com os servidores. Esse é um ponto. Agora, você roda, tá igual o Chacrinha, né? Roda e avisa que a solução é o FEX. Porque é nisso que eu tenho cobrado aqui, o foco da bancada federal. O Estado não está pedindo favor, o Estado precisa exigir os 480 milhões do ano passado e o 1 bilhão e 100 milhões deste ano. Se o Estado tiver acesso a esses 1 bilhão e 580 milhões de reais, o Estado chega no final do ano com uma equação mais ou menos resolvida. Nós temos até agora 400 e poucos milhões de déficit. Estamos no mês 6, hoje já é 6. Estamos começando o mês junho, o mês 6. Até o final do ano, se nós recebermos isso, o foco tem que ser esse, Lúcio. Quer dizer, tem que ser esse o foco. Agora, o que depende do Estado? Trabalhar politicamente isso,
exigir da bancada federal isso, pedir à bancada federal que apoie sim a reforma da Previdência, mas eu pediria até do contrário. Não vota nada em Brasília enquanto não pagar o FEX dos estados produtores. E isso aí não é velha política, não é coisa nenhuma. Isso aí é defender o direito dos estados produtores. Que conversa é essa? Do Estado União ficar com o dinheiro do Estado. Só que lá o discurso é exatamente o contrário, né, Antero? Eles querem o seguinte, primeiro aprovar, nós vamos fazer tudo isso depois que aprovar a reforma da Previdência. Ou seja, é cada um puxando a brasa. É mais ou menos assim, né? Você me dá, depois você me canta. Vamos seguir então, olha só, a Prefeitura entregou na última sexta-feira a terceira etapa do Hospital Municipal de Cuiabá. Na oportunidade, o prefeito falou sobre as denúncias sobre a falta de insumo no pronto-socorro e também classificou como um boicote essas denúncias. Vamos acompanhar, o Oliveira traz mais informações para a gente. Bom dia, Nayara, Lúcio, você que acompanha o programa Notícia de Frente. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e várias autoridades, a bancada federal do estado em Brasília, deputados estaduais, vereadores, fizeram aqui no HMC o lançamento da terceira etapa, que compreende 90 leitos para atender os pacientes do novo Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Na oportunidade, o prefeito foi questionado sobre a situação do antigo pronto-socorro, onde estariam faltando insumos e as más condições, inclusive até de higiene. E ele foi taxativo, repetindo o que disse o secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho. Estão boicotando, estão sabotando o antigo pronto-socorro. Ainda existe um pouco de boicote dentro do pronto-socorro. Falam que não tem medicamento, o medicamento está lá, foi entregue. Então isso é porque é um momento de adequação, é um momento de transformação, um momento que você está mudando a página, você está virando a página. Então isso incomoda muita gente que torce contra, que quer o mal para a saúde e não o bem para a saúde. Há um problema de falta de medicamentos, que é uma guerra constante, porque entre um problema de gestão, que eu sei que há e que eu estou em cima, há também boicotes. Há também uma desestruturação e má vontades em virtude do novo momento que nós estamos vivendo na saúde pública. Tanto o prefeito quanto o secretário divergiram com relação agora à próxima data de inauguração da última etapa do HMC, que vai tornar o hospital com habilidade, que vai permitir que o hospital esteja habilitado para atender casos de urgência e emergência. Eu já marquei uma reunião com os técnicos de uma comissão que eu criei pró-implantação do HMC e também do Conselho Municipal de Saúde, que reunimos semanalmente para avaliar e avançar na implantação e no monitoramento dos serviços prestados pelo HMC. E após reunir com o Conselho e com esses técnicos, nós vamos deliberar o desfecho, certo, de como vamos concluir com o acompanhamento do Ministério da Saúde a entrega total dos serviços do HMC. Na oportunidade, o prefeito também falou sobre a possibilidade do filho dele, deputado federal, Emanuelzinho, se candidatar à Prefeitura de Várzea Grande. Ele foi convidado pelo seu grupo político para estimular pela juventude dele, para estimular o surgimento de novas lideranças políticas na Várzea Grande ligadas ao grupo do senador Jaime Campos e da prefeita Lucimar, com quem somos amigos há 60 anos, vem desde o tempo do meu pai, e com quem ele dobrou na campanha para deputado federal. Ele se entusiasmou, ele é de Cuiabá, a base dele é Cuiabá e é a Baixada Cuiabana, mas ele tem um foco, ele é deputado federal. Não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma amarração de ser candidato a prefeito. É que me perguntaram, ora, se ele transferir o título, ele pode vir a ser candidato a prefeito? Eu falei, claro, você transferiu o título, você está habilitado a ser candidato a prefeito. Mas há uma amarração? Não. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Notícia de Frente. E eu sei que vocês querem comentar, principalmente essa última fala, mas calma aí. Nós queremos comentar a saúde, principalmente. Eu quero chamar agora uma entrevista do Jornal do Meio-Dia de sexta-feira, que é uma resposta aí ao que o prefeito falou durante a coletiva. Ao boicote. Ao boicote. O presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Cuiabá, o Dejamir Soares, participou da última sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Ele comentou essas declarações referentes ao pronto-socorro de Cuiabá e também falou sobre a Santa Casa de Misericórdia. Acompanhe. Presidente, antes de entrar nesse assunto polêmico aí da Santa Casa, dos salários atrasados dos funcionários, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre
essa questão lá do pronto-socorro, da falta de medicamentos. A Prefeitura cita aí problemas de gestão, o prefeito admitiu isso, mas que também fala em boicote. Que boicote seria esse? Então, seria interessante, a gente sabe que a falta de material é uma constante dentro da atenção saúde. Tanto é que mensalmente eu repasso para o secretário municipal de saúde, quando os trabalhadores me mandam, falam, olha, está faltando material, está faltando gás, está faltando luva, está faltando atadura, está faltando pomadas para curativo. E esses materiais básicos, a falta disso é constante? É constante, tanto é que hoje a atenção básica me reportou que continua faltando material na atenção básica. E é material básico, nós estamos falando de luva, de álcool, de seringa, de agulha. Então, assim, se existe... Quer dizer, precisa disso para um simples curativo, vai precisar disso. Isso. E assim, se o prefeito sabe que está tendo boicote, então que tome as devidas providências como gestor, que é a função dele. Agora, eu acredito piamente na minha categoria, que está lá na ponta, que está passando necessidade, que não tem material, que via de regra tiram do bolso para comprar material para executar as ações de saúde nos postos, tá? Diga-se bem de passagem. No pronto-socorro não é diferente, falta material, sim, está faltando, tá? Sempre que eu tenho oportunidade, eu reporto isso para o secretário, eu peço providências. Anteontem, estávamos há 2 dias sem fazer uma curativo no pronto-socorro. Me mandaram uma perna toda infectada, a menina abriu o curativo, mostrou o vídeo para mim, e eu liguei, na hora eu mandei para o secretário, precisa de material de curativo. 5 minutos ele me respondeu no WhatsApp, meio-dia chega de materiais. Então, falta o quê? Falta planejamento, falta gestão. Agora, o que mais me chama a atenção é que dentro do pronto-socorro de Cuiabá tem superintendente para A, superintendente para B, superintendente para C. Tem um monte de superintendente lá, tem um monte de chefia, mas são incapazes de fazer um planejamento de quanto vai se gastar e quanto vai se custar a saúde pública ali dentro. Agora, presidente, falando da Santa Casa de Misericórdia, a sociedade vem acompanhando o desenrolar e principalmente depois que o governo assumiu a gestão ali do hospital. E o governo deixou claro quando assumiu que a prioridade do dinheiro do aluguel da máquina, do aluguel ali da estrutura da Santa Casa seria para pagar o salário dos funcionários atrasados. Mais recentemente teve reunião e vocês denunciaram que até agora só a Assembleia Legislativa teria cumprido com a promessa de ajudar. Como que vem sendo essa conversa? O que aconteceu? A resposta da Prefeitura e do governo. Tá, naquela reunião, ela foi extremamente frustrante, por quê? Porque foi dado um prazo que o Estado pediu para aquela data, nos dissesse quanto que eles aportariam em recursos. Aí chegamos à nossa audiência, o Estado falou, olha, nós precisamos de mais 10 dias, que vai dia 7 agora. E o que tem de medo, receio da categoria, é que a gente já está ouvindo rumores do Estado dizendo que só vai pagar 10 parcelas. Não foi esse o combinado com o secretário Basílio quando me ligou para falar de Jamir, nós avaliamos o prédio, a gente acredita que seja o aluguel de tudo ali R$400 mil. É pífia falar que aquela estrutura toda da Santa Casa custa 238 mil de aluguel, que é o que o Estado quer pagar. Aí vão ver o que... Esse aluguel aí é aluguel mensal? Mensal. Mensal. De toda a estrutura da Santa Casa, R$238 mil. Aí vai se catalogar quanto coloca de aporte. Então a gente está calculando... Aí é o prédio e a estrutura que tem lá. Isso. Agora está faltando a estrutura. Nós estamos entendendo que o Estado vai pagar R$300 mil pela Santa Casa do jeito que está, mobiliado, pronto e equipado para funcionar. Que é muito barato, está de graça. Você não monta o hospital no centro da cidade, qualquer estrutura, toda equipada como a Santa Casa de fato é. Certo? 300 mil. 10 parcelas, nós estamos falando de 3 milhões. Com 3 milhões e meio que a Assembleia já colocou, são 6 milhões e meio. A folha para pagar as 7 folhas são 9 milhões e 640 mil. Então fica faltando. Então eu quero aqui pedir ao secretário de Saúde, Gilberto, que cumpra um acordo, que pague as 20 parcelas que eles falaram que iam aportar, que coloque as 20 parcelas no processo. E a ajuda da Prefeitura? E que a Prefeitura também honre o compromisso, porque uma cena que não me sai da memória, o Emanuel Pinheiro chamou uma comissão de trabalhadores, um dia antes do aniversário de Cuiabá, na casa dele, serviu um banquete para a comissão lá de trabalhadores, e ali ele endossou que colocaria os 3 milhões e meio. E para minha frustração hoje, eu conversei após a inauguração, conversei com o secretário Luiz Poças, e ele falou assim, não, nós não vamos colocar dinheiro para pagamento de folha, não. Nós vamos fazer, eu já falei com o Gilberto, que é o secretário de Saúde, nós vamos aportar 4 milhões de mês
para compra de serviços da alta complexidade, mas dinheiro do município não vai para pagar os trabalhadores. E essa reunião lá na Justiça do Trabalho, o prefeito compareceu, mandou algum representante? Não, como é que ficou isso? Não, o que mais me chateia nisso tudo é que o prefeito não comparece, não manda representante. Então, o que nós queríamos do prefeito, na verdade? A prefeitura foi convidada? Foi convidada, foi intimada 2 vezes, agora está sendo intimada de novo. Então, se não comparecer, pelo menos tem a hombridade de mandar um papel dizendo, olha, nós não vamos comparecer, nós não vamos dar os 3,5 milhões, eu mudei de ideia, não vai acontecer mais. Pronto, para de iludir o trabalhador, porque existe, o que está mais matando nós ali dentro que nos mata dentro da Santa Casa, é essa frustração, é o canto da sereia que se faz o tempo todo, mas de fato não vira nada. Agora, presidente, o senhor fez um cálculo por alto aí, dizendo quanto precisa para pagar os funcionários. A gente recebeu o deputado João José, doutor João, ontem aqui no Jornal do Meio Dia. Ele disse também que tem um problema sério de contas, com a contabilidade da Santa Casa aí, para dizer qual que é o valor exato, não está batendo o valor de alguns salários ali dentro. Existe ainda esse problema interno de contabilidade do valor dos salários atrasados? E só complementando o questionamento da Nayara, qual é o número global que tem que ser aportado para que se liquide toda essa questão de atraso salarial? Tá. Hoje, o número global, eu acho que em torno de 9 milhões e 600 a 10 milhões mata essa dívida, acaba com esse problema, certo? Nós estamos falando em torno de 680 a 720 trabalhadores que estão ali dentro, que precisam, mas 680 é o número mais exato. São o quê? São 8 meses de atraso, de agora salários são 8 atrasados. meses. Eu estava conversando com o Toninho de Souza agora há pouco, que antes ainda tinha sociedade que oferecia cestas básicas. A partir do momento que o Estado entrou, cessaram as cestas básicas, não existe mais ajuda para os trabalhadores. Então, o que nós queremos é que, de fato, Estado, município, a Assembleia compareçam. Eu quero chamar aqui a bancada da Comissão de Saúde dos Vereadores, que se façam presente nessa audiência, até para que cobrem no prefeito, desde já, para que honre esse compromisso, porque nós precisamos virar essa página. Os trabalhadores não merecem mais serem sacrificados do jeito que estão sendo ali dentro da Santa Casa. Nós estamos falando de trabalhadores que têm 20, 25 anos, 30 anos de casa, que passam por uma situação de humilhação, que é o que resume hoje a situação de nossos trabalhadores da Santa Casa. Então, essa foi a resposta, a conversa aí com Dejamir Soares, que é o presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Agora sim, vamos começar com saúde, pronto-socorro, né? Vamos começar com saúde e Santa Casa. Eu acho uma coisa assim espetacular, né? Porque assim, a Constituição da República consagra a livre iniciativa, a propriedade privada, etc. e tal. Na hora de assumir os compromissos da Santa Casa, o discurso do governo é um. Olha, nós não vamos assumir porque aquilo ali é uma propriedade privada, certo? Então o governo está assumindo, e esse foi o decreto do governo, que o governo está assumindo, está decretando lá por interesse social, etc. e tal. E é um negócio bacana, cara. O governo assume a casa sua, o governo assume a Santa Casa, que é de um grupo. Falou, não, essa casa agora não é mais sua, essa é minha. Eu vou ocupá-la. Aí eu vou reformá-la. Você não dá palpite na reforma que eu vou fazer. Terceiro, eu vou pagar aquilo que eu acho justo. Aí o governo estabelece o preço que vai pagar para a Santa Casa. Esses equipamentos, eu já decidi, o preço é esse. O preço é esse. Os equipamentos que estão lá dentro, eu não vou comprá-los, não. Eu vou alugar. Eu vou alugar. E eu que decido qual que é o preço que eu pago de aluguel, qual que é o preço que eu pago do aluguel dos equipamentos. É um negócio, assim, extraordinariamente bacana. E aí, só fazendo uma continha bem rápida. Isso aí, se fosse na China, né, as pessoas estariam dizendo que é outro regime. No Brasil, o Brasil é um país capitalista. E aí, fazendo uma continha bem rápida aqui, a gente acompanhava aí a entrevista do presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Ele acredita o seguinte: entre a estrutura e os equipamentos, né, e o prédio da Santa Casa, daria aí um valor de R$300 mil por mês. No ano, toda a estrutura, o prédio, os equipamentos custariam R$3.600.000. Lúcio, você precisa... Sabe qual que é uma matéria interessante para fazer jornalisticamente? O Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá, não foi?
Mauro Mendes que inaugurou esse hospital aqui, como que é o nome desse hospital? São Benedito. Hospital São Benedito, não foi? Esse Hospital São Benedito era do Dr. Saboia Campos. Esse Hospital São Benedito foi alugado pela Prefeitura de Cuiabá. Qual foi o aluguel que a Prefeitura pagou? Compare o tamanho do São Benedito com o tamanho da Santa Casa. Não dá para comparar. A Santa Casa tem quase 300 leitos. A Santa Casa é um baita de um hospital. Não dá para comparar a estrutura do Hospital São Benedito com a estrutura da Santa Casa. E é só pegar e ver qual foi o acordo inicial da Prefeitura de Cuiabá para o aluguel e a assunção dos serviços médicos hospitalares do Hospital São Benedito. Foi uma boa coisa, mas eu acho que foi um preço, comparando com o da Santa Casa, significativamente maior do que está sendo oferecido à Santa Casa de Misericórdia. E não se resolve, por exemplo, e na questão lá, voltando lá, na questão do boicote, na falta de materiais básicos, né, de insumos básicos lá no pronto-socorro. Não é a primeira vez que se fala em boicote, não é? Agora é sobre os materiais que estão faltando. Antes, o boicote que se falou era o seguinte, porque como estava ocorrendo boicote, segundo a versão oficial da Prefeitura, é por causa disso que os pacientes ficavam lá nos corredores. Aí depois a gente ficou sabendo pelo Sindicato dos Médicos que tiraram dos corredores e colocaram num local que não era apropriado para manter esses pacientes. Tem que substituir o termo boicote por incompetência. A denúncia do Dejamir aí tem muito significado. Eu liguei, disse o Dejamir, eu liguei para o secretário de saúde e disse, olha, estão faltando novamente materiais básicos aqui. E ele respondeu, ao meio-dia estarão aí. Quer dizer, ele liga de manhã e o secretário garante que meio-dia estará lá. Ou seja, o secretário não ia fazer compra. Tinha dentro da prefeitura no depósito e não está lá na Santa Casa. Isso não é boicote, isso é incompetência de gestão. Né? Para a cirurgia, telefona para o secretário de saúde, para o secretário de saúde mandar gás, atadura, morfina. Ou então fala, não, vou deixar aqui, porque se mandar para lá vão gastar muito. Vão gastar muito. E olha só, vamos falar agora a popularidade de Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência, o Centrão, o COAF. Esses foram alguns dos assuntos tratados pelo deputado federal Nelson Barbudo, do PSL. O parlamentar atendeu a imprensa antes de uma visita ao governador Mauro Mendes no Palácio Paiaguás, aqui em Cuiabá. Os detalhes com Antônio Carlos Silva. Bom dia. O deputado federal do PSL de Mato Grosso, Nelson Barbudo, diz que o governo Bolsonaro admite aceitar propostas para melhorar a reforma da Previdência. Aceitamos algumas mudanças para aquelas profissões, no caso do pessoal do campo, que trabalha no sol, o pessoal, por exemplo, de insalubridade, mas a estrutura não pode ser mudada no bojo do projeto, porque senão afeta a estrutura financeira. Se afetar a estrutura financeira, não adianta nada. O parlamentar do PSL cita a possibilidade do governo Bolsonaro negociar com deputados federais e senadores do Centrão. O Centrão vão compor honestamente junto com a gente e o Brasil vai rodar. É para isso que nós estamos lá e devemos fazer o Brasil rodar. Nelson Barbudo analisa a volta do COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Se a maioria dos parlamentares achou que o COAF deveria ficar com o Ministério do Planejamento, nós temos que respeitar. O presidente Bolsonaro não é um ditador. Nós queríamos o COAF no Ministério da Justiça. O parlamento achou que não era para ficar, nós temos que respeitar o parlamento, porque um governo que tem unanimidade absoluta em tudo não é salutar para a democracia, eu encaro assim. Quanto à queda da popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, Barbudo tem uma justificativa. Eu gostaria de frisar ao povo do Mato Grosso que as coisas que estão acontecendo com Jair Bolsonaro era muito fácil de ser resolvida. Dia 1º de janeiro, 2 de janeiro,
Era só o Jair Bolsonaro ter dado um ministério para cada partido. Era só o Jair Bolsonaro continuar alimentando a grande mídia com os bilhões do povo brasileiro. O Jair Bolsonaro era o melhor presidente, estava tudo quietinho, porque eu sou realista. Então o que acontece? O Jair Bolsonaro não faz o tomar lá da cá. Os ministérios são técnicos, ponto. Isso gera um desconforto na classe política que vinha, vamos falar a realidade, mal acostumada com governos socialistas. Com apoio de Jean Carlos, imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. E que bom que aconteceu esse encontro. Lembrando que nós recebemos aqui no programa Notícia de Frente o deputado Nelson Barbudo, que reclamou que até então nunca tinha acontecido nenhuma conversa junto com o governador Mauro Mendes, que Mauro Mendes não tinha feito questão de conversar com o Nelson Barbudo. Agora é diferente, Nunca telefonou para ele. Nunca telefonou, nem quando ganhou. Não cumprimentou pela vitória, né? E aí, só para comentar uma partezinha ali da entrevista do deputado Nelson Barbudo, ele falou, olha, o presidente Jair Bolsonaro é democrático, a gente queria o COAF lá com o Sérgio Moro. Aí a turma lá enrolada na Lava Jato, não satisfeita em retirar o COAF das mãos do Sérgio Moro, agora a conspiração que está em andamento no grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime é enterrar uma das medidas lá do pacote anticrime. Aquela que transforma em lei o entendimento que já existe no Supremo Tribunal Federal de que o condenado em segunda instância já pode ir para a cadeia, como já acontece aí com muitos figurões da República. Ou seja, para essa turma lá, para a banda podre da política brasileira, prisão deve servir mesmo para ladrão de galinha. Os corruptos não. Eles devem ficar impunes eternamente. Porque essa banda podre se imagina que são, assim, seres superiores no universo, só porque eles assaltam os cofres públicos. Olha, o governo, se quisesse, teria aprovado o COAF do Ministério da Justiça. Teria tempo suficiente de votar assim no Senado e tinha 5 dias para votar na Câmara dos Deputados. Pressionada pelas ruas, a Câmara votaria, sim, a mudança do COAF ou a permanência do COAF no Ministério da Justiça. Mas na sexta-feira, eu convidaria o telespectador aqui da TV Vira Real a entrar no site O Antagonista ou na revista Cruzoé e ver a matéria por que é que eles tiraram do Ministério da Justiça. Porque o Ministério da Justiça estava sendo 25%, 30% mais eficiente do que o COAF no Ministério da Economia. E sabe quem que já caiu na malha da COAF durante esse pequeno período que ficou com o Moro? Só o líder do governo no Senado da República, o Fernando Bezerra. Então era normal que o Senado ajudasse a enterrar. Mas o Senado enterrou com o apoio do Bolsonaro. Bolsonaro mandou uma cartinha dizendo que, olha, melhor deixar na justiça. Importante mesmo melhor deixar na economia. Na economia. Importante mesmo é a reforma da Previdência. E agora a revista Cruzoé revela que o COAF pegou o Fernando Bezerra, líder do governo no Senado da República. Que beleza. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta, como anunciado, vamos ter uma entrevista com o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Notícias de Frente e a partir deste bloco você confere uma entrevista com o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Bom dia, secretário, seja bem-vindo ao programa Notícias de Frente. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia, Antero. Estamos à disposição aí para bater um papo. Secretário, eu quero começar a falar do empréstimo com o Banco Mundial.
E estamos aí na semana, na quarta-feira comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse empréstimo que foi aprovado pela Assembleia tem 2 pilares, na recuperação da sustentabilidade também fiscal, aumento da capacidade institucional para fazer avanços na agricultura sustentável e conservação florestal. Queria que o senhor me falasse, então, aprovado, Mato Grosso vai receber e vai ganhar um fôlego agora com esse empréstimo do Banco Mundial. E já resolveu, secretário, só complementando o questionamento da Nayara, já resolveu um problema que tinha aí, uma dificuldade com o Banco Mundial, não sei se era com o Banco Mundial, em função do estouro do limite da lei de responsabilidade fiscal, isso já foi contornado? Ou seja, o Estado vai poder acessar o empréstimo? Sim. Inicialmente, esse é um projeto que já nós viemos desenvolvendo ao longo dos 2 últimos anos, projeto longo, com 2 vieses, né? Um deles é o ambiental, o outro é o fiscal. Com esses recursos, são 250 milhões de dólares, nós vamos pegar esses recursos do Banco Mundial e quitar a dívida com o banco americano, o Bank of America, que o Estado tem uma dívida ainda, um saldo de em torno de 250 milhões de dólares. Então, e vamos alongar essa dívida a um juro menor. Então, é uma operação muito importante para o Estado, que daqui até o final de 2022, quer dizer, em 3 anos e meio, o Estado teria que desembolsar 250 milhões de dólares em parcelas semestrais, no momento de maior dificuldade, no período que o Estado está fazendo a sua recuperação fiscal. Nós vamos alongar essa dívida para 20 anos, num juro menor, perto ali de 3%, em parcelas mensais, o que dilui o risco da variação cambial, não fica concentrado em 2 datas apenas. Então, isso para nós, para o Estado, para a recuperação do fôlego do Estado, é muito importante. Ao invés de nós pagarmos juros e serviços da dívida e amortização da dívida nesse período de 3 anos, que é o período de recuperação do Estado, nós vamos poder gastar esse dinheiro aí em políticas públicas. Então, de fato, esse é um projeto muito relevante. O componente ambiental, o Banco Mundial também, além de aprovar todas as medidas que o Estado fez, o banco é um banco de desenvolvimento, ele tem taxas subsidiadas, ele não é um banco que visa exclusivamente lucro, né? Óbvio que é uma operação que deve fazer sentido para eles da perspectiva da obtenção de um resultado, mas o que eles se importam é com o desenvolvimento fiscal e, no caso, desenvolvimento ambiental. As medidas que foram aprovadas, a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, a nova lei aí que complementa a lei do RGA, que estabelece que o Estado só pode conceder RGA se tiver capacidade financeira, isso foi avaliado como medidas que apontam para uma nova trajetória sustentável da perspectiva fiscal do Estado. Quer dizer, que o Estado vai voltar a ter equilíbrio. No final do dia, o que o Banco Mundial diz é o Estado precisa ter equilíbrio entre receita e despesa, o que todos nós devemos ter em nossas casas, na economia doméstica. Isso também é um preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que infelizmente, ao longo dos últimos 10, 12 anos, foi se perdendo em Mato Grosso, chegando agora ao ponto de, nesse ano, a gente está com um déficit de 1 bilhão e 700 milhões, pelo descontrole no gasto com o pessoal e na Previdência. E o componente ambiental é a regularização ambiental e fundiária, que é o programa do CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural. Eles também apoiam fortemente a nossa iniciativa. Mato Grosso é um dos estados que mais tem investido no CAR e na iniciativa PCI, né? O Planejar, Conservar e Incluir. Essa também é uma iniciativa em que coloca as 3 dimensões da perspectiva ambiental, né? A econômica, a social e a ambiental, para conversar na mesma mesa. Então, essas 2 estratégias, tanto do CAR quanto da PCI, também é um fator que levou ao Banco Mundial em emprestar esses recursos ao Estado de Mato Grosso, e eles vão, a partir de agora, monitorar esses componentes, o fiscal e o ambiental. Sobre a pergunta, nós estamos num momento agora muito crucial, e é importante deixar claro, quando se fala que se estourou no gasto com o pessoal, parece que é só um indicador que fica perdido e isso aí não tem nenhum significado. Quando se estoura os gastos com o pessoal, primeiro você acaba gastando mais numa área e em detrimento de outra, quer dizer, você acaba trazendo prejuízo. E o estouro não foi pequeno, não é pequeno, não é pequeno. Mais de 10%. Depois da decisão do Tribunal de Contas em novembro do ano passado, que voltou a computar o imposto de renda como gasto com o pessoal, o que é correto de acordo com os manuais da Secretaria do Tesouro Nacional e o próprio Tribunal de Contas da União, houve esse alinhamento técnico. Quando você voltou a computar, nós, no caso do Executivo, particularmente, cujo limite é 49% da receita corrente líquida, nós passamos a gastar 59% da receita corrente líquida, 10% a mais. Essa mágica que eu queria que o senhor explicasse.
o Estado gastava 49% da receita corrente líquida até o final do governo Pedro Taques. Tá certo? Sem incluir Sem incluir o imposto de renda, porque era uma decisão do Tribunal E aí de Contas. gasta assim, aí o governo Mauro Mendes vem, faz ajuste e gasta mais. Foram em decorrência de uma metodologia da realização desse cálculo. Antes você tirava da despesa com o pessoal, quando você recebe... Porque a temeridade da sociedade é assim, então o ajuste anunciado pelo governo não foi feito? Isso, é importante explicar, Antero, você tem razão nesse ponto, é importante explicar. Não é que aumentou gasto, não aumentou o salário de ninguém, tanto que não foi concedida a RGA e não tem condição agora de também dar os aumentos reais que estão previstos em leis, exatamente em função do fato de que nós estamos estourados na lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, gastando acima dos 49%. E qual o motivo disso? Não foi nenhum aumento novo, foi uma mudança de metodologia do Tribunal de Contas do Estado, que até novembro do ano passado desconsiderava o imposto de renda como gasto com o pessoal. Quer dizer, aquele imposto de renda que é descontado do salário do servidor, ele não era colocado como uma despesa com o pessoal. E isso aí afronta mesmo a contabilidade pública, né? É o que se chama, em alguns lugares, de contabilidade criativa. Você acaba artificializando alguns indicadores e isso aí acaba trazendo um resultado muito nefasto. Nesse caso, só para concluir aqui, Lúcio, esses 10% que Mato Grosso está gastando a mais é quase R$1 bilhão a mais. E eu estava dizendo qual que é o efeito disso, né? Porque parece que o efeito não é nenhum. É só um indicador da lei de responsabilidade fiscal e não traz nenhuma consequência. A primeira consequência é que, quando você aumenta uma despesa num setor, você tem que diminuir na outra. No final do dia, você tem um bolo de receita que você tem que distribuir adequadamente. Só para dissecar, secretário, esse questionamento que o Antero fez, no final do governo Pedro Taques, onde não se considerava o imposto de renda como um gasto direto com o funcionalismo, o percentual era de 49%, ok? Era quase... Aí o seguinte, aí passou a se considerar o imposto de renda, foi para quase 60%. 59%. A pergunta, de forma objetiva, é a seguinte: o imposto de renda na folha de pagamento, dentro dessa conta que nós fizemos aqui, significa qual percentual? Exatamente essa diferença. Exatamente a diferença. Exatamente essa diferença de 8% a 9% ali do gasto. É muito significativo. É por isso que a conta caía bastante e você artificializava o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Também não influi aí a diminuição da transferência de receitas para o Estado? As receitas ao longo... não cresceram no percentual que crescia, Antero. Elas se mantiveram, elas se mantiveram estáveis. O Estado recebeu transferência de receitas da União, caíram, né? Nesse primeiro quadrimestre, sim. Caíram em torno de 170 milhões de reais. Pois é, e isso influi nesse cálculo? Influi também para atingir, porque você tem o componente da despesa e o componente da receita. Na despesa, você teve que colocar um indicador de algo que você já gastava, e na despesa, na receita, nós não crescemos. Nós ficamos estáveis. Caiu 0,4% no primeiro quadrimestre. Óbvio que isso também afetou o resultado. Se a gente tivesse crescido R$1 bilhão de receita nos primeiros 4 meses, nós estaríamos hoje com 49%. Isso para o nosso telespectador entender. Se a gente cresce a receita, né, obviamente você melhora o teu percentual de comprometimento. Ou se você controla a despesa, ao longo do tempo você aumenta a sua receita e aí você volta para o seu patamar de 49%. Agora, respondendo a pergunta ainda, isso traz consequências. Primeiro, em política pública, que o Estado não consegue fazer a manutenção dos serviços públicos com hospitais, com remédio, com a contratação de novos médicos, de serviços médicos, com a manutenção da segurança pública, porque isso acaba sendo gasto em folha de pagamento. E o outro efeito lá no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o Estado não pode tomar novo aval da União quando você está estourando os gastos com o pessoal. Como a gente estourou, então nós não podemos ter novo aval. O que nos fez, nesse caso, prejudicar? Exatamente essa operação com o Banco Mundial. Nós tivemos que recorrer, Antero, ao Supremo Tribunal Federal para obter uma liminar. A ministra Rosa Weber é a nossa relatora dessa ação do Estado proposta pela PGE contra a União, para ali tentar uma liminar que permita ao Estado a ter a garantia da União. Vejam as consequências do estouro dos gastos com o pessoal. Nós temos que ser muito criteriosos e responsáveis nesse controle. Ou seja, se a ministra não conceder a liminar, o Estado não vai acessar o empréstimo do Banco Mundial.
nós não vamos acessar porque não teremos a garantia da União. Sem garantia da União, não tem operação, porque o Banco Mundial não faz empréstimo para ente subnacional. A União não se opõe à garantia. Ela não se opõe à garantia. Ela tem um problema de ordem legal, técnica, que é a lei de responsabilidade fiscal. Estado que está estourado no seu limite de gasto com o pessoal não pode ter aval da União. Como não pode ter aval, não tem operação. O senhor esteve em Brasília, no Supremo. Estive no Brasília, em Supremo, na semana passada. Estive acompanhado, o senhor chegou a despachar o memorial com a ministra? Nós conversamos com a ministra, expusemos a ela a necessidade dessa operação de crédito para Mato Grosso. Colocamos a ela essa questão do Tribunal de Contas, que não foi um problema criado pelo Poder Executivo, foi uma interpretação do Tribunal de Contas firmada em 2016, que foi ao longo do tempo cumprida pelo Poder Executivo e depois houve alteração desse entendimento no final de 2018 para seguir o critério da Secretaria do Tesouro Nacional. E como quem faz pela Constituição o controle das contas públicas estaduais o competente é o Tribunal de Contas, nós entendemos ali, expusemos a ela que nós deveríamos então seguir o Tribunal de Contas, não poderíamos ser prejudicados por um entendimento que nós estávamos seguindo corretamente do órgão que é constitucionalmente responsável pelo controle das contas públicas. O Estado está pedindo uma liminar, né? Pedindo uma liminar, Antero. Pedindo uma liminar. Senão em setembro tem que pagar. Nós estamos num momento crucial. Ou a gente obtém essa decisão nessa semana, nos próximos 10 dias, né? Ou nós teremos muita dificuldade de conseguir concluir essa operação. Sem essa liminar, não tem o dinheiro, não tem o empréstimo. Sem essa liminar, sendo muito franco, muito direto, sem essa liminar, nós teremos que pagar a parcela de setembro para o Bank of America. Vai ter que provisionar o dinheiro, né? Temos que provisionar o dinheiro. Algo em torno de 150 milhões de reais. O que nós buscamos é fazer isso até agosto com o Banco Mundial, obtermos o dinheiro do Banco Mundial e quitar em setembro a totalidade da dívida, né, com os recursos do empréstimo. Aí eu tiro essa parcela de 150 milhões de reais e começo a pagar o Banco Mundial algo que vai dar em torno de 30 milhões nesse ano. Quer dizer, eu já tenho um alívio de caixa de 120 milhões de reais. Essa operação de crédito nos próximos 3 anos e meio vai dar um alívio no fluxo de caixa do Estado de 750 milhões de reais. Quer dizer, eu teria que gastar 750 milhões de reais com o Bank of America nesses próximos 3 anos e meio e vou, na verdade, gastar aí com o Banco Mundial algo em torno de 200 milhões de reais. É o alívio de caixa que nós teremos no momento de muita dificuldade e muita restrição financeira. E o governo deve demitir funcionários efetivos, isso para poder uma alternativa para cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, secretário? O limite é tão grande do estouro que uma medida como essa talvez ainda não surtisse o efeito. Como eu tenho dito aí nos últimos dias, até em função de todo o cenário que nós temos aí em relação a greves e tal, de que essa é uma medida que está prevista na lei para você controlar. Você primeiro faz a demissão de 20% dos comissionados e depois você tem todas as medidas lá, que uma delas é de fato você fazer a exoneração de servidores não estáveis. Isso não está na mesa, nesse momento, do Poder Executivo. Mas não está descartado. Mas é importante deixar claro que isso é uma previsão legal. Se o Estado não tiver um aumento de receitas, né, tal que, ao longo do tempo, nos permita voltar para o indicador de 49%, medidas certamente serão exigidas pelos órgãos de controle, porque nós ficamos de uma forma bastante insustentável. Que impressão que o senhor teve dessa audiência com a ministra Rosa Weber? Porque foi demonstrada a urgência da situação de Mato Grosso, né? O senhor teve a oportunidade de conversar com ela, de argumentar, e o senhor sentiu que ela vai decidir isso rapidamente? Nós pedimos que houvesse a sensibilidade, dada a urgência, Antero, exatamente em função, você bem conhece e sabe que operações de crédito externo, elas têm que ter autorização do Senado Federal ainda, então nós temos que de fato superar esse problema para que a gente consiga ter os pareceres na STN, na PGFN, ir ainda à Casa Civil e encaminhar ao Senado Federal, para o Senado autorizar. Tudo isso até agosto. Quer dizer, uma semana para nós é um ano, é um prejuízo de um ano. E nós sensibilizamos, eu creio que deva sair uma decisão por esses dias, né? E esperamos, oxalá, que seja aí uma decisão deferindo a liminar, que vai permitir, então, ao Estado caminhar com essa operação de crédito. Para o Estado,
para pagar, por exemplo, se não sair o dinheiro, como que o Estado vai quitar a dívida com o Bank of America? Provisionamento dos recursos do Tesouro Estadual, Nayara. Não temos outra alternativa. E aí dificulta o ajuste que está sendo feito aqui, né? Dificulta o ajuste. Uma das premissas do nosso ajuste é a questão da RGA, que nós colocamos para reduzir os gastos com o pessoal, estancando os gastos com o pessoal, né, só permitindo dar a RGA quando houvesse ali a capacidade financeira atingida. O FETAB, a dobra do FETAB é outra premissa que foi cumprida pelo governador e foi aprovada pela Assembleia. A outra premissa é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também que coloca lá a necessidade de, para você dar um aumento real, você está dentro do limite de 49%, quer dizer, tem várias premissas para o nosso ajuste fiscal, né, para o reequilíbrio das contas públicas. Um deles, certamente, é essa operação com o Banco Mundial, que permite quitar uma dívida que traz um extremo esforço para o Estado de Mato Grosso nesse momento. O governo não está pagando a RGA por não ter condições de pagar, por não ter condições financeiras, em função da crise, recebeu até a recomendação do Ministério Público Estadual que não poderia fazer isso, para não contrariar a lei. Aí surgiu aí um outro argumento, até da categoria que está em greve, que é o artigo 245 da Constituição Estadual, que diz respeito à concessão dos incentivos fiscais onde a educação deve ser compensada. E aí, secretário? O que o governo vai fazer? Essa previsão, Lúcio, ela está desde 1989 na Constituição. Nós não encontramos em nenhum outro estado essa previsão. Lá está estabelecido que, se for dado um incentivo fiscal, um benefício fiscal para um determinado setor, não importa. Se você desonerou 100 milhões, você tem que garantir os 25% ou os 35% da Constituição Estadual em cima daquele valor desonerado. Quer dizer, é um recurso que não ingressa nos cofres públicos e a Constituição estabelece que você tem que, ainda assim, encontrar esse recurso e transferir para a educação. Se isso for cumprido, nós vamos ter que tirar algo em torno aí de R$1 bilhão de outras áreas, porque é um dinheiro que não ingressa nos cofres públicos. Aí nós estamos falando de diversos incentivos fiscais. Nós estamos falando do PRODEIC, né, que tem aí algo em torno de R$2 bilhões de renúncia fiscal, né, que são várias empresas que se instalaram aqui em Mato Grosso ao longo, desde a época do PRODEI, né, no final de 99, 2000. Foi um grande programa de desenvolvimento industrial do Estado, concedido desde o final da década de 90 até os dias atuais, que tem estimulado o nosso desenvolvimento. Você tem o ProAlmat, também, que desenvolveu a cadeia do algodão. Existem renúncias fiscais que implicam o quê? No desenvolvimento, do incentivo a um determinado setor para que ele se desenvolva. Só que ali não é um ingresso direto de recursos. Você tem um ingresso indireto, que é o quê? Quando você fomenta a economia com incentivo fiscal vindo a indústria para cá, você faz com que você deixe de receber diretamente o ICMS incidente sobre toda a operação dela, ou parte da operação dela, mas você passa a receber dinheiro da atividade em si, dos insumos que ela compra, da energia elétrica que ela consome. Há, de algum modo, uma compensação. Tanto que o PIB do Estado, antes da época dos incentivos fiscais e depois, você teve um grande salto, sobretudo na área do agronegócio. Se você olhar para uma Lei Candir, é uma desoneração. Se você pegar a Lei Candir de 2000, o que nós produzimos aqui em Mato Grosso em 96 e pegar o que nós produzimos no ano passado, o avanço é extraordinário. Então, assim, a questão se você for cumprir com este requisito, né, você acaba tendo os recursos para a educação. Porém, você vai tirar de onde R$1 bilhão? Hoje o orçamento da Secretaria de Segurança Pública são 2 bi. Eu tiro R$1 bilhão da Segurança Pública, então? Aí fica a segurança pública 1 bilhão só, vai atrasar salário de policiais militares. Ou vou tirar 1 bilhão da saúde. Tirar 1 bilhão da saúde, nós vamos como sustentar os nossos hospitais. Então, aí... a pergunta que se faz é essa, porque não é dinheiro novo, você não tem ingresso. Quando você faz uma renúncia, você não tem aquele ingresso. Você tem o quê? Ao longo do tempo, uma compensação. Mas tem uma outra pergunta também que vai ser feita, né? E que está já sendo feita, porque o governo diz que não pode pagar a RGA e nem as progressões salariais por uma questão de ordem legal. Este artigo 245 também está dentro da ordem do ordenamento jurídico legal, porque ele está lá na Constituição. Mas ainda que viesse os recursos, vamos supor, nós estamos falando aqui de um recurso que sairia. De todo modo, Lúcio, nós não mexemos na quantidade de dinheiro que o Estado tem.
A gente só tira de uma caixa e colocaria em outra caixa. Nós continuaríamos estourados na lei de responsabilidade fiscal. Nós só mudaríamos, deslocaríamos o problema. Nós resolveríamos um problema em tese, mas criaríamos outro, talvez maior ainda, que é por exemplo, colapso na área de segurança pública. Pode resolver na educação, mas cria outro na segurança ou na saúde. Ou na saúde, mas ainda assim você continuaria com um problema. Como você não mexe na receita, porque a receita é exatamente a mesma, você está só mudando de um prato e colocando em outro prato o dinheiro, né? Você está tirando de uma área e colocando em outra. Mas você continua estourado ainda no gasto com o pessoal. Você continua com as mesmas premissas, você continua com a mesma quantidade de despesa e com a mesma quantidade de receita. Aliás, a aplicar essa tese, haveria ali então um aumento da despesa, porque você teria que dar um aumento real. Então, na verdade, você não muda as premissas que estão colocadas pelo Ministério Público e pela lei, que é a premissa de que, para você dar um aumento real, você tem que ter efetivamente o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que são os 49% no máximo de gastos de acordo com a lei com a receita corrente líquida. E isso é um negócio meio lógico, né, gente? Vamos pensar aqui. Se você já não está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, se você está estourado, a lei de responsabilidade fiscal fala, quando você estoura, você pode demitir, eventualmente, exonerar servidores não estáveis, né? E no limite até servidores estáveis. Qual que é o sentido de você aumentar o gasto e logo na sequência você ter que fazer demissões? Então, quando a lei de responsabilidade fiscal, o legislador foi sábio. Ele criou uma solução que, olha, você só pode aumentar se você estiver dentro dos limites de gastos. É isso que a gente faz na nossa casa. Se você já está consumindo ali despesas tais com energia elétrica, com saúde, com a manutenção da casa e você não pode comprar o carro, se você comprar um carro, você vai criar problemas em outra área. É exatamente isso. Olha, como você tem um limite de 49, você não pode aumentar mais. Senão você tem que fazer cortes. Eu acho que não é razoável isso. E o legislador resolveu, ele endereçou uma solução para isso. Falou, olha, se tiver estourado, você suspende e não dá o aumento. Só pode implementar quando houver o cumprimento e a observância desse requisito. Vamos então para o intervalo, secretário. Na volta a gente continua conversando com o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Não saia daí, a Notícia de Frente já volta. Voltamos com o programa Notícias de Frente, voltamos a conversar com o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo. Secretário, a gente falou um pouquinho no bloco anterior das contas do Estado, falamos aí do empréstimo com o Banco Mundial e agora vamos falar um pouco do que o Estado está fazendo para tentar arrecadar mais, para justamente equilibrar essas contas. Tem aí o que foi lançado na imprensa, o sistema de monitoramento por câmeras que vai intensificar o combate à sonegação aqui em Mato Grosso. É uma dessas medidas, fora aí vários eventos sobre ajuste fiscal, né, importantes do Estado, que tem aí como modelo o Estado do Espírito Santo, para que seja implementado aqui um modelo bem parecido e consiga tirar Mato Grosso dessa grande crise financeira. Sim, na área da Receita, nós implantamos aí um sistema bastante efetivo de controle e monitoramento. Nós passamos, a partir do ano passado, com a aquisição de um sistema bem eficiente de cruzamento de dados e de automação ali, que nos permite avaliar dados em uma quantidade muito maior do que um ser humano conseguiria fazer manualmente. Nós temos então hoje condição de monitorar as nossas 700 maiores empresas. E tenho dito e repetido isso, 700 empresas respondem por 80% da nossa arrecadação, que são as grandes indústrias, enfim, as grandes empresas que estão aqui dentro do Estado. Nós estamos monitorando essa empresa praticamente em tempo real, todas elas. Então, a gente não vai mais chegar ao ponto de demorar 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, para fazer uma auditoria, encontrar um problema, fazer um auto de infração, passar um processo administrativo durante 2, 3 anos, que já passaram 5 anos do fato, mais 2, 3 anos de processo administrativo, chega 8 anos depois na PGE, vai cobrar, quer dizer, nós temos dívidas que nós estamos cobrando de 10, 12, 15 anos atrás, que não faz o menor sentido. Com hoje o alcance da tecnologia, da informação, nós estamos acompanhando.
Então, Antero, se chegar lá, Nayara, chegar nós verificarmos que houve ingressos, por exemplo, no estoque de um valor alto e a saída depois foi baixa e nós percebemos que tem uma grande movimentação financeira, que nós temos acesso a cartões de crédito, nós já temos condição e já estamos fazendo isso, nós já estamos emitindo notificações para os contribuintes. E não é notificação já para iniciar a ação fiscal, é um aviso, um alerta. Olha, nós verificamos que você, nos seus bancos de dados, é mais ou menos o que a Receita Federal já faz em relação à malha fina. Não é uma auto de infração, você pode ir lá espontaneamente regularizar, se você regularizar, você não tem nenhuma penalidade. Agora, se você passa o prazo e não regulariza, aí nós vamos apertar com o auto de infração e tem todas as penalidades. Então, nós já emitimos, ao longo desses 4 meses, 40 mil notificações para contribuintes aqui do Estado. Dentre eles, esses maiores contribuintes, mas também e outros de diversas áreas. E, além disso, também o monitoramento do trânsito. Eu acho que esse é um ponto que nós vamos fazer uma revolução aqui no Estado. Né? Que é o cruzamento das informações hoje das placas dos caminhões. Com as OCRs, nós já temos 83 OCRs espalhadas aqui pelo Estado, sobretudo nas vias de saída, que são aquelas da Rota do Oeste, da concessionária, e nas BRs. Nós vamos implantar outras também. A meta do governador é que nós tenhamos aqui no Estado 1000 câmeras OCRs, e aí nós vamos ter multifinalidades para essas câmeras. OCRs? Para todo mundo entender. Para todo mundo entender. É a leitura da câmera. O caminhão passa numa estrada e ele vai fazer a leitura da câmera, isso vai para um banco de dados e eu já tenho aquela informação. Quem é aquele caminhoneiro? Aí como por exemplo, uma carreta de soja, eu vou fazer a leitura daquela placa, eu já vou conseguir, cruzando aquela informação com a informação que eu tenho na Secretaria de Fazenda, ele é obrigado a ter o conhecimento de transporte, eu vou saber exatamente... Vai saber até da trade em que ele saiu. Exatamente, eu tenho todas as informações dele, para onde ele vai. Eu já sei onde ele partiu, para onde ele vai, e eu vou conseguir verificar todo o trajeto. Inclusive, nós já tivemos nessa semana resultados ótimos aqui no posto Flávio Gomes, coladinho com Cuiabá. Nós tínhamos uma empresa que ela originou, é um produtor rural, que está com inscrição estadual suspensa, porque está inadimplente há muito tempo e não cumpriu com as suas obrigações acessórias tributárias. Ele estava com 4 carretas tirando soja aqui do estado de Mato Grosso sem fazer o recolhimento do ICMS, estando com a inscrição estadual suspensa. No que nós fizemos? Com as câmeras OCRs na entrada da cidade e na saída aqui, nós verificamos, fizemos a leitura da placa, cruzou já, quando a gente observou que a origem era um produtor rural com inscrição estadual suspensa, o posto fiscal ele não fica parando a esmo milhares de caminhões que passam. E o fiscal lá já mandou parar essas 4 carretas. Pegou a documentação, já estava com o auto de infração pronto. Ele foi lá e recolheu o ICMS, que nesse caso nunca seria recolhido para Mato Grosso. A partir disso, qual que é a nossa estratégia? Estive ontem em Goiânia, nós vamos conseguir mapear todo o transporte que é feito dentro do estado. Por dia nós temos mais de 5 mil carretas circulando aqui no estado. Então são 150 mil movimentações de carretas bitrens ao longo do mês. É um volume bastante grande. Então nós queremos saber também, Antero, e isso que é interessante, criar os corredores. Nós vamos criar com Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, vamos trazer o Paraná e São Paulo. Rondônia e sul do Pará. Nós fechamos todo o perímetro do estado de Mato Grosso. Então eu vou saber, se eu tenho uma nota fiscal que sai de Sorriso e vai para Paranaguá, eu vou conseguir saber exatamente se ele está fazendo o melhor caminho do ponto de vista logístico. Ninguém gasta combustível, correto? Ninguém vai fazer um caminho para ir para Paranaguá passando por Goiás, porque isso seria absolutamente ineficiente do ponto de vista ali de gestão dos recursos da empresa. Então, se uma empresa dessa, se eu verificar e eu vou receber todas essas informações em tempo real, eu vou receber as informações aqui de Mato Grosso, mas o nosso banco de dados vai ficar recebendo informações de Mato Grosso do Sul, das câmeras também de Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Minas. Então, quando eu sei que isso vai estar parametrizado no sistema, vai para Paranaguá e o cara está em Goiás ou está em Minas Gerais, eu já vou emitir para ele automaticamente, para quem originou aqui a empresa de Mato Grosso que está mandando para exportação, eu já vou mandar uma notificação para ela comprovar a exportação em 48 horas. Para ter acesso à informação está ótimo, mas e para ter a análise disso?
A análise disso é o nosso banco de dados, é o sistema que nós adquirimos no ano passado. Mas a própria inteligência artificial a própria inteligência. Você cria os parâmetros e ele já faz os cruzamentos. Então, quer dizer, quando tem uma placa, aquela placa pega uma origem X e já está parametrizado. Nós vamos parametrizar os portos de Santos e de Paranaguá. Que você já tem ali as rotas logísticas para aqueles lugares. Quando você tem alguém que saiu fora daquela rota logística, ele já vai receber a notificação. Muitas vezes não significa que haja uma infração ali. Nós vamos notificar. Olha, você praticou. É mais ou menos o que acontece na Receita Federal quando você cai na malha fina. Você colocou aqui uma despesa médica para fazer uma dedução do imposto de renda, é isso que a Receita te fala. Mas me parece que não está certo. Aí você vai lá, ou comprova que está certo, ou você tira faz uma retificadora na sua declaração de imposto de renda. Nós vamos fazer uma notificação em 48 horas, demonstra para mim o desembaraço aduaneiro em Paranaguá. Se ele não demonstrar, eu já tenho condições de suspender a inscrição estadual aqui, porque eu vou ter evidências de que essa empresa aqui em Mato Grosso está fazendo uma operação inidônea. E aí eu suspendo os péssimos contribuintes do Estado. Se nós fôssemos fazer isso de forma manual, como nós sempre dizemos, aí era uma agulha no palheiro. É verificar 5 mil carretas diariamente saindo do estado, eu pegando todas as informações de outras cidades, de outros estados, que são os estados destinatários, seria impossível. Então, de fato, a TI vai nos colocar, a tecnologia da informação, esses investimentos e esses sistemas que nós temos de inteligência e a cooperação com outros estados que nós devemos assinar nessa semana ou no início da semana que vem, nós devemos assinar com esses estados que eu mencionei, mas sobretudo os estados aqui do Centro-Oeste, o Pará, Minas Gerais e Rondônia, nós vamos assinar já esse termo de cooperação técnica para acessar essas informações constantes também nos bancos de dados deles. Então nós vamos ter, na verdade, o mapeamento do caminho dessas cargas. Secretário, eu tive uma informação e até divulguei essa informação aqui. Um empresário que participou de uma reunião, da qual o senhor participou, juntamente com o empresário Mauro Carvalho. Essa reunião foi dentro do Palácio, na Casa Civil, com os produtores rurais, o vice-governador Otaviano Piveto. O governador Mauro Mendes abriu a reunião, pediu licença, tinha que viajar, quando começou a se discutir aquela questão da taxação do agronegócio. E eles pediam para ser recebidos e foram recebidos, e lá estavam os empresários normais e também aqueles considerados barões do agronegócio. Nessa reunião foi Eraí, foi Pedro Jaci, foi Brairo Maggi, foram os poderosos realmente aqui do estado. E teve um empresário que planta mais ou menos 12 mil hectares de soja, que perguntou para o Brairo Maggi: Brairo, eu descobri, é verdade que você não paga FETAB? A trading? Aí o Brairo, a Maggi. A Maggi não paga FETAB? Não paga o FETAB? E o Brairo gaguejou e perguntou para o Pedro Jaci: não, nem eu, nem fulano citou umas 2 empresas que não pagam o FETAB. E que isso estaria protegido na lei. Onde que está essa pegadinha na lei do FETAB para proteger o Brairo e as trade e os poderosos e não pagar FETAB? Antes havia, sem fulanizar, né, colocar CPFs ou CNPJs, antes havia na lei que você não poderia taxar com o FETAB as exportações, né? Então, se uma trading fizesse uma aquisição de um produto ou ela plantasse, tivesse uma plantação por um arrendamento e fizesse a exportação direta, aquilo ali não estava previsto na legislação como uma hipótese de incidência do FETAB. Nós colocamos isso na lei. Agora, todas as exportações, mesmo as feitas de forma direta, porque quem faz exportação direta, Antero, é quem tem escala, né? É quem consegue formar lotes e exportar de modo direto. Geralmente, os pequenos e médios produtores, eles passam pelas tradings. Então, a previsão era, quando passa pela trading, previa a incidência do FETAB. E aí, da trading para fora, não incidia. Agora, não. Se ele faz a exportação direta, seja um produtor rural qualquer, seja uma trade, um CNPJ de uma dessas trades, ela está obrigada ao recolhimento do FETAB. Então, era uma distorção desde quando? Agora de janeiro.
Mas dessa antes- alteração Agora do foi em FETAB. janeiro corrigido a janeiro. distorção. Nós Mas corrigimos a antes- E esse distorção. dinheirão todo para trás aí? Mas Não antes, tinha eu quero só previsão complementar, legal. secretário, só um Aí não pouquinho. pode nem Você não tinha cobrar. previsão legal para Mas só um fazer a complemento. Antes. E quem que antes- colocou essa... Era uma ausência de previsão. Pois Não é, tinha. mas em que ano que foi colocada essa ausência de previsão? Não tinha como previsão, ausência- não, ausência não. Não, você foi, tinha foi você tinha- colocada a previsão de que eles, para mandar para fora, não precisa pagar. Não tinha. Você sabe que no direito tributário é estrita legalidade. Então, você só pode cobrar aquilo que está escrito na lei. Isso não estava escrito. Agora- que cobrava-se agora, na exportação a direta. outra pergunta, né? secretário, Aí, é como a nós seguinte. criamos agora um sistema de controle de exportação e um regime especial de exportação, para que essa trading ou um exportador qualquer tenha acesso a esse regime especial de exportação, ele fica obrigado ao recolhimento do FETAB. Agora, Então, antes não de- existia esse regime especial de exportação com a exigência do recolhimento do FETAB. Nós colocamos isso agora, para ter acesso ao regime especial do FETAB, assim como para ter acesso ao regime do diferimento do produtor rural, da fazenda. Para trading, ele tem obrigado a recolher o FETAB. Se ele quiser também ter o regime especial de exportação, seja o produtor, seja uma trading, e não importa o tamanho que ela seja, ela tem que recolher o FETAB. E isso foi colocado na lei agora em janeiro de Então, só tem uma 2019. pergunta aí que tem que ser feita. E o senhor também estava no governo nessa época, no governo anterior. A trading até janeiro, ela não tinha que recolher FETAB. É isso? Ela não recolhia se ela fizesse uma exportação direta. Ok. Agora, quando ela recebia a produção do pequeno e do médio produtor, ela retinha o FETAB? Ela retinha o FETAB, ela fazia o recolhimento, geralmente é o adquirente Ela quem fazia- faz, ela fazia o recolhimento dessa operação interna aqui dentro do Estado. Mas ela que era do recolhia- campo, da ela- fazenda até... Ela recolhia aquilo que era retinha dos produtores? Sim, recolhia. Óbvio, se você tiver alguma denúncia de que alguém não tenha recolhido, mas incidia o FETAB do produtor rural para trading. Né? Agora, se o que o Antero me perguntou e eu respondi de forma precisa não havia previsão para a incidência do FETAB sobre a exportação direta feita eventualmente por uma trading. Secretário, eu tenho dito aqui até em comentários, que o Estado tinha que focar em 2 pontos. São 2 pautas para salvar o Estado, para salvar o ano nosso. A primeira pauta é essa liminar da Rosa Weber, que é uma coisa extremamente necessária para facilitar, até ajustar a questão dos próprios servidores do Estado de Mato Grosso. E a outra pauta é um estreitamento, eu sei que tem tido um bom relacionamento do governador Mauro Mendes com a bancada federal, mas é um estreitamento com a bancada federal a tal ponto de exigir o seguinte: votada a reforma da nova Previdência na Câmara dos Deputados, exigir imediatamente o repasse do FEX para Mato Grosso de 2018 e já aprovar a lei obrigando o repasse de 2019. Que eu acho que esses 2 focos é que pode salvar a economia de Mato Grosso nesse final do ano. Além, claro, dessas providências todas que vocês estão tomando. É um conjunto de medidas, né? Não tem uma solução específica, única para um problema tão complexo quanto foi esse desajuste de anos, né? Mas, de fato, no curto prazo, Antero, você tem razão. É com aquilo que a gente está trabalhando. Nós gastamos toda a nossa energia nessa operação com o Banco Mundial, já fizemos a negociação das minutas contratuais, está com a operação fechada. Agora, nós temos passos legais a observar, precisamos que isso cumpra. O segundo ponto, concordo contigo, eu tenho anunciado o calote antes mesmo dele ter ocorrido lá em dezembro. Se vocês se lembram, é só resgatar na imprensa, eu desde setembro, né, antes da eleição, eu venho falando, olha, não está na lei orçamentária da União. Eu tinha tido reuniões já no Ministério da Fazenda que apontavam que não ia pagar, e não pagaram. São 400 milhões de reais em 2018. Sabe o que são 400 milhões de reais para o Estado, Antero? Lúcio, uma folha líquida de pagamento. É exatamente uma folha que nós tomamos o calote em 2018. E há essa harmonia. O governador Mauro, ele está articulando com a bancada, afinando, não há partido, não há sigla, há um interesse só, que é o Estado de Mato Grosso. O coordenador da bancada, o deputado Neri, tem sido um gigante nessa articulação. Ele também é da FPA, é o coordenador da FPA para esse assunto da Lei Candir, e nós vamos ter boas notícias em relação a isso. E, a despeito de, eu preciso deixar registrado aqui, Lúcio, a equipe econômica não entende que há mais
direito dos estados à compensação pela Lei Candir. Essa é uma decisão de cunho político. Se Bolsonaro ou Paulo Guedes quiser ouvir a equipe técnica e econômica, a resposta será não. Por isso que essa decisão, como disse o ministro Gilmar Mendes, essa decisão está no campo do Congresso Nacional. Se a resposta for não, nós podemos cobrar o imposto aqui? Aí, resposta é não. Então vamos cobrar o imposto de exportação. O ministro Paulo Guedes disse que pode cobrar. Essa é uma decisão que caberia ao Congresso de revogar a Lei Candir e permitir que os estados tributem. Inclusive tem governadores que defendem isso. O governador Helder Barbalho do Pará, ele defende essa tese, Antero, abertamente. Ele falou, se não houver a regulamentação da Lei Candir com recursos carimbados no orçamento da União todos os anos para serem repassados mensalmente, ele defende a extinção da Lei Candir e que cada estado livremente fixe o ICMS a ser incidido sobre as exportações. Secretário, enfim, são dois caminhos a seguir. Eu acho que é uma boa providência. O nosso tempo acabou, a Nayara está avisando aqui, mas eu só tenho uma pergunta. Os incentivos fiscais, que é onde o Estado pode buscar dinheiro, a pergunta minha é a seguinte: nesse mês de junho, o Estado vai dar alguma notícia sobre corte dos incentivos fiscais? Porque está demorando no Estado. Sim, Lúcio. É um levantamento gigantesco. Nós já temos mapeados lá quase 80 incentivos fiscais, benefícios fiscais, desde a cesta básica até aqueles mais conhecidos, que é o PRODEI, que são os programas de desenvolvimento industrial. Nós estamos concluindo esse trabalho até 15 de junho, quer dizer, nessa primeira quinzena desse mês de junho, nós vamos apresentar à Assembleia Legislativa esse projeto de lei reinstituindo os incentivos fiscais. Reinstituindo aqueles que fazem incentivo, reduzindo aqueles que estão em excesso e eliminando aqueles que eventualmente devam ser eliminados. Essa será uma agenda até 15 de junho. Nós temos 2 semanas aí, estamos trabalhando intensamente nessa agenda e voltaremos a ela. Certo, obrigada, secretário, pela sua vinda aqui no programa Notícias de Frente. Eu que agradeço, Nayara, Lúcio, Antero, sempre é um prazer conversar com você. Lúcio, Antero, obrigada. Obrigada a você aí de casa. A gente volta amanhã.